Olá, eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu tô aqui para te falar um pouquinho sobre liquidificadores. E eu posso dizer que eu já usei diversos liquidificadores nessa minha vida de cozinha e eu quero te ensinar ou te falar quais são as vantagens e desvantagens e coisas que você tem que tomar atenção na hora que você for comprar teu liquidificador. E não é só de potência que a gente vai falar. A gente tem que falar sobre a construção dele, material, várias coisas importantes. Bom, esse assunto veio porque as pessoas começaram a perguntar lá no vídeo de batedeira sobre qual era o melhor liquidificador. Se você não sabe que vídeo é esse, é um vídeo que eu falo de batedeiras planetárias. Então, clica aqui em cima que você já vai ver ele também. Mas hoje o assunto é liquidificador e eu quero falar um pouquinho sobre esses que eu tenho aqui. São alguns que já passaram na minha mão, mas eu já usei diversos outros. E eu trouxe até o meu liquidificador industrial aí para poder mostrar para vocês qual que é a diferença entre um e outro. Então, vamos aos detalhes. Quando a gente fala de liquidificador, uma das coisas que a gente tem que pensar primeiro é, lógico, a questão da potência. Mas isso não é a única função. Eu tenho que descobrir outras coisas também. Os liquidificadores, eles vão começar com 300, 400 watts de potência e a gente tem liquidificadores aí no Brasil de até 2.000 watts de potência, às vezes até um pouquinho mais. O que isso vai interferir? Vamos lá. Primeiro, em teoria, quanto mais potência, mais força ele vai ter para bater as coisas que tem ali dentro dele. Mas isso não é a única verdade. Por quê? Às vezes um liquidificador muito potente, mas com a construção das hélices não muito eficiente, não é tão bom. A gente já vai falar das hélices para você entender também. Então dá uma olhada na potência, mas toma cuidado, dá uma olhada no todo. Potência é bom, se tiver com outras coisas junto, melhor ainda. Eu não trouxe aqui, também não vou falar sobre isso agora, mas existe um nível de liquidificador que é ainda acima disso tudo, acima até do industrial, que são os liquidificadores que batem polpa, tudo. Então, são liquidificadores excelentes, mas o custo de compra deles também é bem alto. Você vai ver isso em casas de suco, casas que fazem vários tipos de suco de polpa, eles acabam usando esses liquidificadores, porque a durabilidade deles acaba compensando. E por que eu falo de durabilidade? Primeiro de tudo, por causa do copo. Então, o copo do liquidificador vai fazer diferença. Então, por exemplo, eu tenho uma lanchonete dentro de uma academia e lá a gente faz bastante suco. E uma das coisas que a gente descobriu é que dependendo do copo e da hélice dentro dele, tanto o copo quanto a hélice podem quebrar. Então, às vezes, o liquidificador mais barato pode virar um problema. Quando eu falo de quebrar o copo, esse aqui, por exemplo, está quebrado. Então, ele acabou quebrando aqui e aqui na frente. Isso de tanto usar. O copo de plástico e esse copo mais seco, ele acaba quebrando um pouco mais fácil. Aí, por exemplo, existem os copos compatíveis. Então, esse copo quebrou, eu fui lá e comprei um copo compatível. Esse aqui, ele custa em torno de uns 45, 50 reais. Cada modelo tem um copo diferente, então quando você for comprar isso, tem 30, 40, 50 modelos de copo diferente. E esse plástico mais leitoso, ele é um pouquinho mais resistente do que esse aqui. Eu não vou te dizer, eu não sei exatamente a composição desses dois plásticos, mas esse aqui ele é um pouquinho mais quebradiço e esse aqui ele é um pouquinho mais maleável, então aguenta um pouco melhor. E ele encaixa também aqui na mesma base do outro liquidificador, sem problema nenhum. Então, posso comprar copos compatíveis? Claro que pode. O motor está funcionando? Pode trocar o copo sem problema nenhum. E quando a gente fala de motor, a gente fala de algumas coisas que são meio pesadas para o liquidificador poder bater. Exemplo, bolo. Existem alguns bolos que são um pouco mais pesados, tipo bolo de cenoura, bolo de milho, de fubá, são um pouco mais pesadinhos. E daí o liquidificador acaba sofrendo um pouco para poder bater. Se você for fazer uma sopa e tiver que bater lá no liquidificador, também você pode ter esse tipo de problema. Agora, se você não quer ter problema assim, primeiro de tudo, quando você vai fazer um bolo, qualquer coisa assim, bata os ingredientes líquidos. Então coloque os ovos, leite, água, óleo, tudo que for líquido você coloca primeiro. Assim, você faz uma base próximo da hélice que não vai se misturar com a farinha tão rápido. E isso faz com que o teu bolo entre ali em circulação muito mais fácil e não vai emperrar o liquidificador. Quando você vê que o liquidificador está sofrendo para bater alguma coisa, desliga ele. Às vezes ele faz um cheirinho, alguma coisa que parece que vai queimar,
Não force as coisas, deixa, desliga, espera e daí depois tenta bater de volta. Nem todo liquidificador tem proteção térmica, a gente já vai falar sobre isso. Tem alguns liquidificadores que quando você usa ele numa força muito maior ou exige ele demais, ele mesmo desliga sozinho. Mas a gente, os normais de casa, os mais baratinhos, não são assim. Então ele vai queimar. E se queimar, vai tudo fora praticamente, porque é difícil da gente conseguir mandar arrumar. Até alguns lugares arrumam, mas na maioria das vezes o preço de você arrumar fica quase próximo de comprar um liquidificador novo. Então dá sempre uma olhada nisso. Esse aqui é bem bacana, vamos falar especificamente, porque além do liquidificador, você vê que a base dele acaba sobrando um pouco aqui do lado. Por quê? Porque isso aqui não é só um liquidificador, ele encaixa aqui em cima também um multiprocessador. Aliás, esse vai ser um outro vídeo que a gente vai fazer também falando sobre multiprocessadores. E esse aqui, para você saber, tanto no liquidificador quanto no multiprocessador, ele tem 500 watts de potência. Então é um liquidificador razoável, ele não é dos melhores, mas vai bem, dependendo do que você estiver fazendo, tranquilo. Para fazer um suco em casa, para bater uma vitamina, para bater, às vezes até o bolo, ele pode ir bem, mas tem que ir meio devagar, toma cuidado. Uma das coisas importantes em todos os liquidificadores nunca passe do limite máximo de medida dele, porque aquilo lá vai fazer com que transborde. Alguns liquidificadores, eles são seladinhos. Aqui, por exemplo, tem uma borracha que acaba selando esse liquidificador, então não tem problema, eu posso até bater um pouquinho a mais, mas eu corro o risco dessa tampa pular. Quando o liquidificador ele não tem selagem de nada, tipo esse aqui, ó, pode ainda, depois de fechado, o líquido cair para fora. Então toma cuidado com isso. Bom, sobre o motor tranquilo, então já falamos aí sobre a questão da potência, da construção deles, sobre a carcaça. Alguns motores eles são blindados ou selados, quer dizer que quando você bate alguma coisa, se vazar algum líquido, ele acaba escorrendo por fora e não interfere lá dentro do motor. Dá uma olhada nisso também, se ele é blindado, selado ou se a carcaça dele faz com que ele não deixe escorrer. Olha esse aqui, ó. Se vazar alguma coisa, ele tem como se fosse uma canaleta aqui, que o líquido pode escorrer por aqui e não vai cair aqui no botão ou nada disso. Então, também é uma segurança. Esse aqui tem a mesma coisa, só que ele fica na parte de trás aqui, ó. Então, ele acaba vazando aqui por trás para não correr o risco de cair nos botões também. Vamos lá, agora uma coisa super importante. Quando você usa o copo, a maioria dos copos, você desencaixa ele, encaixa e isso acaba virando uma segurança. Tem um pinozinho ali embaixo que faz com que no girar do copo aqui, ele acabe ficando travado. E daí, além de tudo, ele acaba deixando o motor ligar ou não. Alguns liquidificadores não são assim. Esse aqui, por exemplo, eu não preciso girar. Eu só ergo e abaixo. Mas mesmo assim, ele tem a segurança. Ele tem um pinozinho aqui do lado que ele só funciona quando o copo está em cima. Então esse motor não vai girar em falso. É uma segurança para às vezes você, uma criança, colocar alguma coisa aqui e acabar se machucando. Então isso também conta bastante para a segurança. Então anota aí em todos os requisitos, dá uma olhada se quando o copo gira ele fica travado. Quando a gente fala de liquidificador, uma das coisas mais complicadas é a limpeza. Porque é difícil você limpar lá dentro dele, as hélices dele acabam machucando para a gente poder fazer a limpeza. Então, o que a maioria aí, algumas marcas têm? A parte de baixo dele é solta, então ó, vou usar até esse copo que está quebrado para mostrar para vocês aqui, ó. Eu giro ele aqui, ó, e ele solta a parte de baixo. O que eu preciso limpar aqui? Principalmente a parte de baixo das hélices, que aqui embaixo acaba ficando um pouco de sujeira, e essa borracha de vedação, que de tempos em tempos eu tenho que tirar, dar uma lavada nela e depois colocá-la corretamente no lugar certo. Se o teu copo é desses e ele tem essa borracha de vedação, de tempos em tempos troque ela. Se o copo não quebrou, você mantém o mesmo copo, troca essa borracha, porque às vezes ela vai ressecando e acaba causando algum vazamento. Então, troca ela, é muito simples de você tirar. Normalmente, onde faz manutenção de liquidificadores, tem essas borrachinhas, não é muito caro, vale a pena às vezes você trocar. Tem até alguns copos de liquidificador que ele tem um botão na frente. Você aperta o botão e ele solta toda a parte de baixo. Toma cuidado, já aconteceu até na televisão, aí, em programa de gastronomia, de no meio do programa a apresentadora estava fazendo a comida e daí, em vez dela soltar o liquidificador girando, ela apertou o botão do clique ali e ele acabou soltando todo o fundo e vazou tudo que tinha ali dentro. Então, toma cuidado, só aperta ele para poder soltar no final. Então, desmontar é legal para limpar, mas eu particularmente prefiro aqueles copos que têm a sistema de autolimpeza, que eles não são desmontáveis, mas têm um sistema de autolimpeza, que é o caso desse aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Agora, tem copos que não desmontam e que não tem autolimpeza.
Esse aqui é um deles. Então, eu tenho ali ele fixo lá embaixo e eu não consigo desmontar. Pode ser um pouquinho ruim para fazer a limpeza dele, porque você entrar com uma esponja aqui embaixo, esfregar, às vezes a gente acaba até se cortando. Então, toma bastante cuidado na escolha do teu liquidificador também por causa disso. E a limpeza do liquidificador, ela vai esbarrar principalmente no formato do copo e das hélices lá embaixo. Então, esses três aqui, eles têm o mesmo formato, que é o formato como se fosse de uma árvore, né? Então, ficam dois para cima, dois para baixo e eles acabam girando ali para poder fazer bater melhor os ingredientes que tem lá dentro. Aqui eu já tenho um liquidificador diferente, mais parecido com esse aqui, onde eu tenho 6 hélices, 4 delas voltadas bem para cima e 2 que vão raspando já quase a borda. Ela não chega a encostar, mas ela quase raspa a borda do liquidificador. Eu vou mostrar isso em detalhes para vocês verem como funciona essa parte de dentro desse liquidificador. Já aqui, ó, deixa eu desmontar ele de novo, que daí fica fácil da gente conseguir visualizar. Essa parte de baixo dele aqui, ó, ela não passa raspando. Então, às vezes aqui tem algum ingrediente, alguma coisa que fica preso ali embaixo e ele não consegue bater direito. Eu tendo a preferir ou tendo a não usar esse tipo de liquidificador. Ele é um pouquinho mais frágil, ele é um pouquinho mais difícil de limpar e ele não bate tão bem os ingredientes. Então, eu não gosto muito desse aqui, prefiro mais nesses estilos desses dois aqui. Tá? Então, mais uma dica. Esses aqui a gente usa dentro da lanchonete, são liquidificadores que eu comprei há um tempo muito atrás, porque eu não tinha tanto esse conhecimento, e lógico que o liquidificador ele não estraga da noite para o dia, então eles acabam durando bastante tempo. Então, escolha bem, porque é um negócio que vai te acompanhar um bom tempo e é um dos itens que a gente usa dentro da cozinha com mais frequência, né? Um dos eletroportáteis que a gente usa com mais frequência. Uma das coisas que o liquidificador é conhecido é por ser barulhento. Então, também, na hora que você estiver na loja, se for possível, peça para o vendedor dar uma ligadinha no liquidificador, ver como é que ele funciona, porque às vezes faz um barulho desgraçado, né? Esse aqui, de novo, falando, esses dois aqui são liquidificadores mais silenciosos. Esse liquidificador é super potente e muito silencioso perto dos outros que a gente vê por aí. E esse aqui, muito potente também e mais silencioso. Então, escolha aí de acordo com os teus critérios, mas sempre testa, vê se ele funciona bem, se ele é estável. Tem um liquidificador de umas marcas aí bem conhecidas até, mas melhor não citar, que ele anda na bancada, também outra coisa importante. Esse aqui é um liquidificador super pesado, esse aqui também, então ó, faz até bastante força para erguer. O liquidificador, esses aqui não vão andar na bancada. Agora, esses aqui já começam a ter um pouquinho mais de instabilidade. Dependendo do que você estiver batendo, tem que ficar próximo, porque ele vai vibrando e ele vai andando. E daí corre o risco até dele cair e estragar, não só com a tua receita, mas estragar o liquidificador em si e acabar sujando a tua cozinha inteira. Não vai só pela beleza estética, tá? Tem liquidificadores lindos aí, mas que não funcionam muito bem, exatamente por essas questões que a gente está falando. Ou porque ele anda, ou porque a hélice lá embaixo acaba não funcionando muito bem, ou porque é difícil de limpar, ou por tudo isso junto. E essa que eu tô falando que anda aí é uma delas, que tem tudo isso junto. Mas é um liquidificador lindo. Se você for olhar para ele, você vai falar, eu quero ele em cima da minha bancada. Cuidado, ele vai ficar em cima da bancada e você dificilmente vai usar, porque você vai começar a se desanimar com a dificuldade de limpeza e tudo isso. Agora então, a gente já falou um pouquinho dos liquidificadores mais tradicionais. Esse aqui é um liquidificador, por exemplo, com 700 watts, um bom liquidificador, bate super bem. A gente funcionou com ele muito tempo na lanchonete e atendeu a gente muito bem. O que não funcionava muito bem era a questão do fechamento dele aqui, como eu já te falei. Ele não fecha muito bem, então ele acaba vazando um pouquinho de líquido para o lado se você enche ele além da medida. Mas é um liquidificador bom, potente, prático, funciona super bem. Agora, esses dois aqui são liquidificadores um pouquinho mais desenvolvidos e mais práticos para utilizar. Esse aqui especificamente, o copo dele é um copo feito em tritan, que é um plástico com reforço de titânio, que vai dar mais resistência para ele. Para você ter ideia, esse copo pode cair no chão, tem testes dele passando carro em cima e ele não quebra. Então não é vidro, ele é um plástico com reforço de titânio e isso vai dar uma resistência muito maior para ele. A facilidade de limpeza dele, como eu falei, além da questão da vedação, ele tem lá dentro as 6 hélices, sendo que duas delas passam bem próximas à borda e isso facilita para limpar. Ele não desmonta e ele não tem partes móveis, ele não tem partes de junção, o que na hora de limpar é mais fácil porque não tem nenhum cantinho para ficar se escondendo sujeira. Eu estou usando esse liquidificador aqui há 4 anos e até hoje nunca tive problema nenhum. Já caiu no chão, já tive algumas intempéries com ele, mas ele continua inteiro. E já usei bastante, você pode até ver que todos eles estão bem judiados,
porque eu uso bastante os liquidificadores. Então, não ligue, nenhum deles é novo, não tirei nenhum da loja, eles estão aqui exatamente para a gente mostrar a prática da coisa. Já aqui eu tenho uma base de alumínio que também é mais pesada, mais fácil de manter ela no lugar, com borrachinhas embaixo para ele não dançar. Então, tem umas que tem até ventosa, isso é muito bom, porque ele fixa mesmo e daí não dança de jeito nenhum. Opte por esse tipo de liquidificador, vai ser mais fácil para você. Uma coisa importante, eu falei de copo de vidro. Copo de vidro é bom ou é ruim? Vamos lá, depende. Esses copos aqui são bem complicados para você conseguir bater coisas quentes. Então você vai fazer uma sopa, você vai ter que esperar ela esfriar um pouco para daí conseguir bater nesses copos. Já teve também programa aí de televisão, o pessoal batendo às vezes massa, alguma coisa assim, e o copo derretendo inteiro. Então toma cuidado. Aqui eu posso colocar coisa quente até 65 graus pelo fabricante, sim, mas eu já testei particularmente, já coloquei coisa fervendo bem quente aqui dentro, na época que eu fazia papinha pro meu filho, e dá para bater tranquilo ele, bem quente, não tem problema. Aqui não tem problema nenhum, porque o copo é de inox, então eu posso colocar coisa fervendo aqui dentro. Eu já coloquei óleo, por exemplo, quente a 140 graus, um óleo de ervas que eu faço, e eu coloquei ele aqui dentro e ficou maravilhoso, e ele bate super bem. A única coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai bater coisas quentes é de tirar essa tampinha aqui, deixar ela meio viradinha e deixar um espacinho para sair ar. A mesma coisa em todas as outras, você tira ele um pouquinho, deixa ele meio de lado, aqui também a mesma coisa, deixa ele meio de lado, esse aqui eu tiro e viro ele ao contrário, porque daí ele deixa vazar aqui um pouquinho de ar do lado, e eu posso até bater coisas quentes, mas sempre assim, porque se não for assim, a tampa pode voar longe, e voando longe o líquido que está lá dentro também vai voar, e como ele está quente, você vai acabar se queimando, além de toda a sujeira que vai ter na tua casa. Então toma cuidado, se for bater coisa quente, sempre alivia isso aqui em cima e segura. Eu gosto de segurar, eu vou pegar até aqui, ó, segura com um pano aqui para ele firmar, para ele fixar, assim você não corre o risco dele pular para fora. Com o pano, por quê? Se vazar alguma coisa, o pano vai segurar e você não vai se queimar também. São dicas muito de utilização também, né? Então, tome cuidado sempre, ó, esse aqui tem borrachinha, eu tiro a borrachinha para fazer a limpeza dele, porque senão acaba juntando coisinhas aqui e não é muito higiênico, então tome sempre cuidado. Sobre o liquidificador industrial, ele é um liquidificador não tão caro assim, se a gente for comparar até com liquidificadores bons de ponta, ele é mais barato do que esse aqui, por exemplo, mas esse aqui deve estar em torno aí de uns R$1.000 e poucos, mais ou menos. Acredito que sim. Se for diferente, eu coloco na legenda aqui, tá? E é um liquidificador bom, é um liquidificador que ele tem aqui até 3,5 litros de capacidade e uma potência muito boa, eu consigo bater ele muito bem. Só que ele é feio, né? Não é um liquidificador para você ter em cima da tua bancada de casa, mas funciona muito bem, é muito prático, fácil de limpar, muito bem vedado, e como ele é todo de inox e aqui ele tem essa segurança do fechamento, é mais fácil da gente conseguir manter a tampa ali dentro, mesmo batendo coisas quentes. Lá dentro, como ele é todo de inox, inclusive as lâminas são de inox e bem fechado, isso aqui é segurança de que não vai vazar nada e ele não vai quebrar e nem derreter. Outra coisa importante, esse aqui eu acabei tirando para limpeza, tudo, mas esses liquidificadores, você vê que tem aqui algumas alcinhas, isso aqui serve para prender uma proteção nele, isso é uma questão de legislação brasileira, é obrigatório que tenha para que você não coloque nada lá dentro, ou a mão, ou alguma coisa assim, que acabe se machucando. Os liquidificadores industriais têm essa segurança. O encaixe dele aqui é super prático e muito firme, e quando você vai bater, ele está sempre aqui muito bem encaixado. Também é um liquidificador que não vai dançar na bancada. Eu tenho esse liquidificador há mais ou menos uns 10 anos, nunca me deu manutenção. Então é um liquidificador que a durabilidade dele é extremamente alta, prático demais para poder utilizar. E voltando sobre o copo de vidro ainda, mais uma coisa, não é que ele é ruim, ele é muito bom, mas você tem que tomar cuidado com a construção desse copo, ele tem que ser de uma marca boa, confiável, porque se você colocar coisas muito quentes dentro dele, ele também corre o risco de trincar. Muito quente, muito frio, ele corre o risco de trincar. Para mim, a desvantagem do copo de vidro são duas. A primeira é o peso, para você poder mexer com ele, ele é bem pesado, e a segunda é a questão da fragilidade. Uma pancada mais forte, até na própria pia, ele pode trincar. Então, toma cuidado para você não bater demais aquele copo de vidro. Em linhas gerais, é um copo muito bom, extremamente higiênico, porque esses plásticos mais simples, às vezes eles acabam ficando com cheiro, tudo. Esse aqui não fica nunca, esse aqui também não. E o de vidro
de jeito nenhum. Então é um copo extremamente saudável e seguro para você utilizar, mas tem a inconveniência de ser mais pesado e de qualquer pancada ele acabar quebrando. Bom, são várias informações que a gente tem aqui sobre a construção deles, sobre a parte da hélice, sobre a velocidade. Outra coisa também que você tem que atentar é o número de velocidades que o teu liquidificador tem. Não significa que um grande número é bom, porque às vezes a velocidade 1 ao 5, ele usa uma diferença de potência muito pequena. É bom que a velocidade 1 seja bem devagar e a velocidade 5 seja muito rápida, porque dá essa facilidade. Alguns liquidificadores, a construção da própria hélice dele é muito fraca, que ele não consegue nem bater gelo, nem triturar gelo. Esses dois aqui eu consigo tranquilamente. Agora aqui ele já começa a sofrer um pouquinho, aqui vai bem, mas eu já tive um liquidificador desses mais baratês aí de promoção, às vezes de Black Friday, que a gente comprou lá para a lanchonete, e ele acabou quebrando a hélice dentro do próprio liquidificador. Então ali eu perdi o suco, perdi a hélice em si e tive que trocar o liquidificador depois, porque eu já não tinha mais confiança de que aquele liquidificador ia durar mais. Então, liquidificadores mais bem construídos, um pouco mais caros, valem a pena por causa disso. A chance de você botar ele em manutenção ou de ele estragar na tua mão é bem menor. Então, fique atento a todos esses detalhes, construção. Quando você vai pegar o liquidificador na mão, se ele for muito frágilzinho, a tendência é de realmente aquele liquidificador não ser tão bom. Não é preconceito, é realmente a construção dele. E via de regra, produtos mais baratos, a indústria faz para que sejam mais descartáveis, para que você use ele por um período menor e acabe depois substituindo por outro. Então, se você quer um liquidificador que tenha durabilidade, um liquidificador que vai dar uma longevidade maior, vai ter que optar por liquidificadores um pouquinho mais caros, um pouquinho mais custosos. Isso não quer dizer que ele não vale a pena, porque o tempo que ele dura, muitas vezes, e a confiança que você tem em usar, é muito maior do que desses aqui. E isso faz com que ele se pague no passar do tempo. Imagina que um liquidificador desse aqui é para durar 30 anos, 25, 30 anos na tua casa. Tem gente que troca de liquidificador a cada ano. Então, em vez de você comprar 25, 30 liquidificadores de R$150, você vai ter comprado um liquidificador de R$2.000, por exemplo, e ele vai te durar a vida inteira. Então, pensa bem na hora que você for escolher. Se você tiver alguma dúvida sobre liquidificador, por favor, faz as perguntas aqui embaixo. Assim que eu puder, eu vou respondendo elas. E também já coloca que outro tipo de eletroportátil você quer saber um pouco mais, que a gente vê para fazer um vídeo sobre isso. Se você achou que essas informações são válidas para você, ou para aquele primo, para aquela amiga, para a vizinha, para o cunhado que gosta de usar liquidificador, já manda isso para eles, tem aí a setinha aí para você poder enviar e já curte, compartilha com todo mundo e assina o canal para você ter mais informações. Tem gastronomia e tem também dicas sobre a minha vida dentro do universo da gastronomia, que fez com que eu conhecesse um pouco melhor esse universo aqui. Eu espero que você use melhor os teus eletroportáteis a partir de agora e de uma forma mais consciente e mais inteligente. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!